Israel sempre foi vista como terra santa, lugar de adoração para muitos religiosos. Ali, segundo as escrituras antigas, muitas coisas aconteceram no passado, algumas delas, até hoje, sem explicação. Jerusalém também é um dos lugares mais disputados do mundo e é a capital de 3 religiões. São elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Porém, o Estado preserva as raízes judaicas, usando o calendário baseado nas leis judaicas. No entanto, todas as datas importantes de cada religião precisam ser respeitadas de igual para igual, mesmo tendo 70% da população composta por judeus. Porém, é justamente nesse mesmo lugar que está acontecendo uma das guerras mais importantes do planeta. Israel e Palestina têm travado uma guerra incessante que tem chocado o mundo. Mas como será que todo esse conflito se originou? A guerra entre Israel e Palestina é hoje um enorme conflito global. Porém, não é uma guerra que começou recentemente. Isso remonta a várias décadas. Mas, para compreender o seu início, precisamos voltar no tempo, há cerca de 1000 anos atrás. Veremos nesse vídeo como as coisas se desenrolaram desde então até nos dias de hoje. Como começou o conflito entre Israel e Palestina? Por que eles estão em guerra há tanto tempo? E qual é o objetivo de cada um deles? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Mussato e hoje você vai entender como todo esse conflito se originou. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo para você entender com detalhes o que realmente está acontecendo. Se gostar do vídeo, deixe aqui o seu like, se não for um inscrito, corre aqui e se inscreve e ative o sininho. Muitos acreditam que Jesus nasceu em uma família judia, enquanto outros, muitos cristãos, acreditam que Jesus foi crucificado pela comunidade judaica. Para ser um pouco mais específico, uma vez que a comunidade cristã achava que as famílias judias haviam crucificado Cristo, eles desenvolveram um certo ódio contra a comunidade judaica. Os judeus também tinham sua forma de enxergar Cristo totalmente diferente dos cristãos, o que gerou um certo conflito entre as comunidades. Esse ódio entre as duas comunidades levou cerca de 1000 anos. Nesse contexto, existiram diversos rumores negativos sobre os judeus, que circulavam por todo o mundo, alimentando ainda mais o ódio entre as duas comunidades. Há mais de 1000 anos, as duas comunidades vêm se odiando, devido a diferentes pensamentos a respeito de Jesus Cristo. Depois de 1700, esse ódio fica mais intenso e cria uma certa frustração entre a comunidade judaica. Os judeus então decidem que era hora de viver em outro local. Para viver uma vida independente, eles precisam encontrar um lugar próprio e tranquilo, e decidem migrar para um desses lugares. Para ser mais preciso, o país judeu queria criar uma nação própria, onde eles iriam viver da maneira em que eles achassem correto, com suas tradições e crenças, sem ter nenhum tipo de discussão. Eles decidem eventualmente migrar para um lugar onde se encontram no ano de 1881. Esse lugar se chama a Palestina. Eles migram, criam seu próprio assentamento e começam a viver. Você pode estar se perguntando por que eles escolheram a Palestina. A resposta é que Jerusalém está localizada na Palestina, e Jerusalém é o local mais sagrado para a comunidade judaica. É por esse motivo que a maioria dos judeus migram para lá para viver uma vida independente. Quando eles migraram para lá, não havia divisões em Israel ou faixa de Gaza como hoje. Porém, havia apenas uma região, chamada de Palestina. Nesse mesmo período em que eles foram para lá, a Palestina era governada pelo Império Otomano. Durante seu reinado, diferentes grupos religiosos permaneceram juntos. Em outras palavras, cristãos, judeus e muçulmanos, que viviam em harmonia durante o seu reinado. O principal motivo para isso foi porque na época as terras da Palestina estavam completamente vazias. O Império Otomano acolheu de coração aberto qualquer tipo de comunidade ou religião.
Dessa forma, a comunidade judaica consegue viver uma vida pacífica e independente, como esperavam na Palestina. O tempo passa e chegamos agora em 1915, ano esse em que começa a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, 3 países lutam contra o Império Otomano: o britânico, a França e países árabes. O plano na época era procurar ajuda com os países árabes para derrotar o Império Otomano. Em troca, se tudo correr como planejado, a Palestina podia se tornar um país árabe como os outros. Os países árabes acabaram aceitando essa proposta. No entanto, os britânicos fizeram a mesma proposta com os judeus. Se eles ajudassem a derrotar o Império Otomano, eles dariam a Palestina para ser transformada em um país judeu. Os judeus também aceitaram essa proposta. Porém, tudo não passava de uma armação dos britânicos. Os britânicos se juntaram com a França com um plano secreto de derrotar o Império Otomano. Junto com os países árabes, o acordo era dividir a vitória pela metade e governar de acordo com suas vontades. E então, eles derrotaram astutamente o Império Otomano e os países árabes. Depois da derrota, eles cumpriram com apenas o terceiro plano e dividiram todos esses países com a França. A Palestina esteve sob o domínio britânico desde 1918 até em 1948. É nesse momento que Hitler chega ao poder político na Alemanha e ordena a perseguição de todos os judeus. Alguns judeus migram para a América, alguns para a França, porém a maioria dos judeus migram para a Palestina. A Palestina, agora sob o poder britânico, acolhe os judeus de mãos abertas. No entanto, quando a população aumenta, eles protestam contra os britânicos por uma nação separada. Os britânicos então decidem barrar a entrada dos judeus na Palestina e não deram tanta importância para esse assunto. Após explorarem os recursos palestinos, eles decidem voltar para a Inglaterra. No entanto, eles acendem uma pequena fogueira antes de partir. Eles disseram às comunidades judaicas e palestinas para criarem o seu próprio Estado. O resultado disso, bem, você já deve ter imaginado. Uma violência generalizada que tomou conta da Palestina. É nesse momento em que o conflito não tem fim, até que as Nações Unidas apresentam uma solução. Em 1947, a ONU disse que não haveria paz mundial se esse conflito não fosse resolvido. Então eles dividiram a Palestina em 2 regiões. A comunidade judaica ficou com 57% das terras, e é nesse momento em que eles nomeiam essa região em Israel. Sim, esse era o início de Israel novamente. Da mesma forma, os árabes palestinos receberam 43% das terras. Para eles, essa divisão foi muito desanimadora e injusta, pois eles receberam menos terras que os judeus. Como Jerusalém é um lugar sagrado de 3 religiões, ela é levada ao controle internacional. Isso causa tanta raiva entre os países árabes vizinhos que a situação só piora, fazendo com que eles tentem assumir o controle sobre Israel. Para se defenderem contra os 5 países árabes, atacaram ferozmente para não perder a posse de Israel. Eles saíram vitoriosos. Agora mais da metade da Palestina foi tomada por Israel. A faixa de Gaza foi tomada pelo Egito e a Jordânia. Esse evento em 1948 ficou conhecido como o Êxodo Palestino. Porém, em 1967 começa outra guerra entre Israel e os países árabes vizinhos. Essa guerra durou apenas 6 dias. Israel, mais uma vez, saiu vitorioso e conseguiu conquistar o Egito, que reinou na faixa de Gaza. Israel também conquista a Cisjordânia, governada pela Jordânia. Sendo então, em 1967, Israel coloca a terra da Palestina em uma região do Egito sob seu controle. Sob toda essa pressão, os árabes formaram uma organização em 1964. Seu objetivo era reconquistar suas terras, mas o primeiro passo deles foi pegar em armas. Por causa disso, Israel os classificou como organização terrorista. No entanto, alguns países estenderam seu apoio à organização. Depois de receberem apoio, a violência armada diminuiu lentamente, onde decidiram conquistar pacificamente as suas terras. Tempo depois, em 1979, a OLP, que estava à frente dos palestinos, tentam mais uma vez
reivindicar as suas terras. Em uma conversa pacífica, Israel resolve devolver as terras egípcias que haviam conquistado no passado. Na época, o ministro egípcio e o ministro israelita chegaram a ganhar o Prêmio Nobel da Paz por esse acordo. No entanto, nos próximos 2 anos, o ministro egípcio foi assassinado por extremistas egípcios. Entre 1967 a 1980, israelenses começaram a ocupar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Em menos de 10 anos, a Cisjordânia já se torna um local israelita. Em 1973, em uma reunião, eles dividiram a Cisjordânia em 3 partes: a parte A, a parte B e a parte C. A parte A, ocupada pelos árabes palestinos. A parte C, ocupada apenas por israelitas que se estabeleceram durante os 10 anos. E a parte B, que incluía palestinos e israelitas, ambos sob o controle do governo. Além disso, a faixa de Gaza poderia ser controlada agora pelos palestinos. Essa foi a conclusão das negociações de paz. Então, após tanto tempo, no ano de 1994, o governo palestino é formado pela primeira vez. No entanto, a paz não durou muito. Em apenas alguns anos, as coisas deram errado. Mais uma vez, extremistas israelenses assassinaram o primeiro-ministro, pois o objetivo era expulsar os palestinos de Israel. Após isso, o período de paz acabou novamente. Israel e Palestina começaram outra guerra. É nesse exato momento que a nova organização é formada na Palestina, e o seu nome é Hamas. Seu principal objetivo era aniquilar totalmente Israel. Por esse motivo, eles odiavam totalmente a OLP. Eles também perturbaram as eleições palestinas que aconteceram em 1996. Enquanto Hamas soltou bombas suicidas em Israel, os extremistas judeus tomaram decisões de aniquilar a organização. Em 2006, nas eleições, o grupo Hamas saiu vitorioso, fazendo a Palestina se dividir mais uma vez entre a região do Hamas e os funcionários do OLP. No entanto, no dia 7 de outubro, agora, o Hamas e o Irã atacaram Israel novamente. Essa é uma guerra que já vem mais de 1000 anos, não necessariamente como era antigamente, mas seu início já passa de 1000 anos. Esperamos que as coisas possam se resolver o mais rápido possível, para evitar mais percas de inocentes. E você? O que você acha de toda essa situação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!